Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, no seu capítulo de número 10, versículo 46 a seguir, um texto muito conhecido, o qual trata aqui acerca do cego Bartimeu. Amém? Versículo 46 a seguir, do Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista Marcos, no capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Depois foram para Jericó, e saindo com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Quem pode dar a melhor salva de palmas para Jesus nessa noite? Amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos aqui de lecionar, na narrativa do nosso irmão evangelista Marcos, é um dos textos mais conhecidos da história da Bíblia. É bem verdade que todos conhecem essa passagem. Existem louvores, até mesmo da harpa, que narra a história desse homem chamado Bartimeu. Embora não era um nome, mas é assim que o mesmo é conhecido. O texto diz que o mesmo habitava numa cidade chamada Jericó. Vale ressaltar, meus irmãos, que há muitos que pensam que essa Jericó aqui é a mesma Jericó que os filhos de Israel entraram quando chegaram na Palestina. Há quem diga que essa Jericó é a mesma Jericó aonde os filhos de Israel rodearam as muralhas e elas caíram. Mas os historiadores vão dizer que não se trata da mesma Jericó. Por quê? Porque aquela antiga Jericó, aquela Jericó que os filhos de Israel rodearam e as muralhas caíram, aquela Jericó, ela foi deixada para trás, ela foi desativada. Por quê? Porque a mesma estava amaldiçoada. A mesma foi amaldiçoada. Se nós lermos a palavra do Senhor lá no livro de Josué, do seu capítulo 6, com mais exatidão a partir do 24 até o 26, nós vamos observar que Deus deu uma ordem para Josué. E qual foi a ordem que Deus deu para Josué? Deus disse: Josué, quando os filhos de Israel adentrarem a cidade, você vai amaldiçoar Jericó. E vocês não peguem nada que tem lá, porque tudo que tem naquela cidade eu tenho por anátema, é amaldiçoado. Com mais exatidão, na parte B do 26, Josué e os filhos de Israel, quando eles entraram, Josué vai amaldiçoar Jericó. E ele vai dizer: seja para sempre amaldiçoada essa cidade. Porém o homem que tentar retificar essa cidade, essa maldição recairá sobre o mesmo. Quando ele bateu os fundamentos da cidade, o seu filho primogênito morrerá. E se ele persistir e levantar os portões dessa cidade, o seu filho mais novo também morrerá. Então, a partir daquele momento,
a cidade de Jericó, ela se torna amaldiçoada. Se nós olharmos o contexto histórico, no período em que Israel adentra na cidade de Jericó, nós vamos observar que Jericó era uma cidade muito rica, uma cidade com aproximadamente 32 quilômetros quadrados, tendo seus muros de aproximadamente 9 metros de altura e 6 de largura. Jericó, naquele tempo, era considerado uma cidade segura, era considerado uma potência, com seus muros de 6 metros de largura. Haviam até habitações, casas em cima das muralhas. Carruagens andavam em cima das muralhas, daqueles que faziam a segurança da cidade. Até mesmo uma meretriz chamada Raabe, a sua casa era em cima das muralhas do muro de Jericó. Há quem diga que as melhores fontes estavam em Jericó. Era uma terra tão rica e tão produtiva que quando Moisés enviou os 12 homens para espiarem a terra, eles voltaram para Moisés, embora 10 deles voltaram frustrados, desanimados e querendo desanimar os demais. Porém, havia uma coisa em comum que todos eles concordavam. Eles disseram para Moisés: Moisés, a terra é tão rica que são 2 homens, pastor, para carregarem um cacho de uva, pastora, de tão rica que era a terra. Há quem diga que Jericó, naquele tempo, era considerada como a maior produtora de vinho na sua época. Os melhores vinhos estavam em Jericó. As cidades circunvizinhas, as províncias, até mesmo os outros países vinham para Jericó para exportar os seus vinhos. Por quê? Por causa da riqueza daquela terra. Mas agora, obrigado pela água, meu irmão, Deus abençoe. Mas agora, depois que os filhos de Israel acessaram a cidade, e lá no capítulo 6, Josué vai amaldiçoar Jericó, a história vai dizer que tudo que Jericó tinha de bom se tornou oposto, ou seja, a terra que produzia frutos graúdos, que as uvas, um cacho de uva era carregado por 2 homens. Eu fico imaginando como não era uma melancia, como não era um fruto maior, né, meu pastor? Se um cacho de uva era carregado por 2 homens, né? Então, agora tudo que havia de bom em Jericó se torna oposto. A terra já não produz mais os frutos graúdos, porque havia uma maldição sobre Jericó. E maldição, homem não pode quebrar. Maldição, rosa vermelha não quebra. Maldição, sal grosso não quebra. Maldição, água benzida não quebra. O único que tem poder para quebrar maldição, glória, aleluia, o único que tem poder para quebrar maldição se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui nesta casa nessa noite. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, a cidade está amaldiçoada. Se nós formos observar, 300 anos, aproximadamente de 300 a 400 anos depois de Josué 6, lá no tempo de Acabe, nesse período, o reino de Israel já estava dividido nesse período. Se nós observarmos, há mais de 350 anos para frente, lá no tempo de Acabe, se não me falha a memória, 1 Reis capítulo 16, versículo 34, a Bíblia diz que veio um governador de Betel, chamado Riel. Riel, ele veio até Acabe e ele pede uma carta para reedificar Jericó. E o interessante é que o texto lá em 1 Reis 16, 33 e 34, ele é bem enfático em dizer que fez Riel pouco caso da palavra de Deus dito por intermédio de Josué. Ou seja, ele chega até o rei, chega até Acabe, pede uma carta, uma autorização
para reedificar Jericó. Se ele fez pouco caso da palavra dita por Josué, isso nos dá o direito de conjecturar que alguém chegou para ele, ou talvez ele leu no livro das leis, dizendo: olha, não faça isso, porque Josué amaldiçoou a cidade. E ele diz que quem tentar reedificar, a maldição vai recair sobre ele. Mas Reiel fez pouco caso. Por que ele fez pouco caso? Quem sabe ele olhou e disse: mas eu sou governador, eu tenho autoridade, eu tenho recurso. Só que as palavras de Josué lançadas sobre Jericó não foi do coração de Josué, não foi pela vontade de Josué, foi no direcionamento de Deus. E eu vou falar uma coisa, por isso que o Senhor vai dizer no livro do profeta Isaías, capítulo 22, Deus vai dizer: dar-lhe-ei a chave da casa de Davi. Tu abrirás e ninguém fecha, tu fecharás e ninguém abre. O que Deus está dizendo? Debaixo da ordenância de Deus, o que o ungido de Deus fala, vira decreto. O que o homem de Deus fala, no direcionamento de Deus, vira decreto. O que a mulher de Deus fala, no direcionamento de Deus, vira decreto. Por isso, se eu fosse você, eu absorvia todas as promessas de bênçãos liberadas desse altar, porque cada palavra liberada desse altar para a sua vida se torna decreto. Não tem homem que passe por cima, não tem vento que mude o decreto. Se Deus abençoar, ninguém pode amaldiçoar, mas se Ele amaldiçoar, ninguém pode abençoar. Se Ele abrir, ninguém fecha, se Ele fechar, ninguém abre. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa casa. Oh, aleluia. Fica tranquilo, descansa o teu coração. Se Deus tem um decreto a teu respeito, ninguém muda, ninguém passa por cima, ninguém vai alterar. Oh, glória. Lá vai o corrupto, lá vai o corrompido profeta Balaão para amaldiçoar os filhos de Israel. Aí ele tenta, ele recebe, ele cresce o olho na recompensa, e lá vai ele na jumenta amaldiçoar o povo. O anjo do Senhor cruzou o caminho, a jumenta falou com Balaão. Aí lá vai Balaão, tudo bem, a princípio ele se arrepende, mas depois ele quer voltar atrás, e ele tenta ainda assim amaldiçoar o povo. Mas quando ele abre a boca para proferir palavras de maldição, Deus impulsiona sair palavras de bênção. E Deus vai dizer lá no livro de Números que não há encantamento contra os filhos de Israel. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Quem sabe Reuel bateu no peito e diz: eu sou governador. Josué nem aqui está mais. Aleluia. Josué nem existe mais. Mas o interessante, pastor Josiel, é que amanhã ou depois o profeta pode nem estar mais aqui, pode estar dormindo no Senhor, mas o que Deus falou na boca dele eterniza. Aleluia. O que Deus falou na boca do profeta, eu posso nem estar mais aqui para ver cumprir a profecia, porque não é sobre o nome do profeta, é sobre o nome do Deus do profeta. Josué não estava mais lá, mas a palavra continuava viva. E lá vai Reuel tentar reedificar Jericó, e o texto vai dizer que quando ele tenta reedificar Jericó, a maldição recai sobre ele e a sua casa. Ele perde os seus 2 filhos, e Jericó nunca mais foi reedificada. Essa Jericó, aonde habitava o cego Bartimeu, foi uma segunda Jericó que foi reedificada assim que os romanos tiveram domínio sobre os judeus. Eles levantaram, ou melhor, eles criaram, levantaram, construíram essa nova Jericó. E agora a Bíblia diz que Jesus vai em Jericó. Se nós olharmos
vermos na ordem cronológica, nós vamos entender que esse é um dos últimos, se não o último milagre que Jesus realiza antes da crucificação. Jesus já tinha, na ordem cronológica, Jesus já tinha passado por Betânia, ressuscitado Lázaro. A ressurreição de Lázaro, ela deu um start, ela deu um início, aleluia, ao projeto, ao plano de matar Jesus. Porém agora Jesus está indo para Jerusalém, porque era a semana de Páscoa, mas para chegar em Jerusalém, Jesus tem que passar por essa Jericó. Agora, quando Jesus entra em Jericó, ele realiza o milagre, porque o encontro de Jesus com Bartimeu não foi quando Jesus entrou em Jericó. O encontro de Jesus com Bartimeu é quando Jesus está saindo de Jericó. Aleluia! A parte B do versículo 46 é bem enfático em dizer: e saindo ele e os seus discípulos. Quando Jesus entra, ele realiza o milagre. Quando ele sai, ele realiza o milagre. O que isso significa? Que não existe lugar que Jesus entre, aleluia, e que continue no mesmo lugar, da mesma forma, melhor dizendo. Não existe ambiente que continue o mesmo depois da presença de Jesus. Não existe um lugar na Bíblia que Jesus entrara e saíra e não deixou a sua marca. E não deixou a sua marca. Lembra da cidade de Naim? Existiu uma mulher enlutada pela segunda vez da cidade. Já tinha perdido o marido. Agora vai estar indo sepultar o seu único filho. A cidade está comovida com a dor daquela mulher. A multidão está saindo com o filho dela para sepultar do lado de fora da cidade. Só que Jesus vem entrando na cidade. Aleluia! Quando Jesus entra, tem uma mãe enlutada, mas quando Jesus sai, tem uma mãe alegre, porque o seu filho ressuscitou. Em Marcos, no capítulo 5, existe um homem chamado Jairo. A casa está enlutada, porque sua filha de 12 anos morreu. Jesus entra na casa, a casa está enlutada, mas quando Jesus sai, a menina está viva, a casa está festejando. Em Caná da Galileia, Jesus entra numa festa, acabou o vinho, o que cultural, dizendo da cultura, era uma tragédia. Acabou o vinho, acabou a festa, era uma vergonha, era um opróbrio para os noivos. Jesus entra na festa, a festa, acabou o vinho, mas quando ele sai, ele deixa a água transformada em vinho, e o que era para ser vergonha, virou uma dupla honra. O que isso significa? Se você hoje veio aqui para provocar o seu milagre, pode ter certeza que enquanto você age aqui, porque toda ação tem uma reação, você toma ação de adorar aqui, e Jesus entra lá na sua casa, você adora aqui, e Jesus entra na sua saúde, você adora aqui, e Jesus entra na sua finança. Quem recebe, olha, caia, saio, e bacana. Não havia um lugar que Jesus entrara e saíra e não deixou a sua marca. Em Jericó não é diferente. Quando Jesus entra na cidade, tem um provocador de milagres lá. Quando Jesus entra na cidade, tem um provocador de milagres lá, chamado Zaqueu. Meu Deus. Aleluia. Zaqueu, ele quer conhecer Jesus, porque é evidente que Zaqueu ouviu acerca dos seus milagres. Aleluia. E ele quer viver um milagre, e ele precisa conhecer Jesus. E o provocador de milagres, pastora, ele não vê obstáculos, ele não vê ninguém para um provocador de milagres. Sabe por quê, meus irmãos?
Só você sabe a necessidade que vocês têm. Só eu sei do milagre que eu preciso. Aleluia. E se eu preciso de um milagre, varão, eu não posso ver barreira, eu não posso ver obstáculo. Zaqueu olha para a direita e se depara com uma par de gente criticando ele, chamando de traidor da pátria, porque ele era publicano, cobrava imposto dos judeus para os romanos, olhando para ele e criticando ele, chamando ele de ladrão. Depois ele olha para frente, ele vê, ele se depara com a sua dificuldade, que está, aleluia, assimilada à sua estatura. A multidão fechou o caminho está fechado, é muita gente rodeando Jesus, não dá para chegar lá, é gente maior do que eu. Olha, o problema é maior, a muralha é maior, só que tem um porém. Zaqueu viu o que ninguém viu. O que Zaqueu viu? A figueira. Eita, aleluia! Eita, Jesus! Quando ele viu a figueira, ninguém dava nada para a figueira. Só que Zaqueu olhou e disse: vai ser útil para o meu milagre. Aleluia. Zaqueu diz: isso aí vai ser útil para o meu milagre. Oh glória. Zaqueu sobe na figueira, aleluia, porque ele precisa de um milagre. Só que o milagre que Zaqueu precisa não é na sua finança, porque ele era rico. O milagre que Zaqueu precisa não é na sua saúde, porque saúde ele tinha. O milagre que Zaqueu precisa é aquele que o ouro não compra, é aquele que a prata não compra, que é a salvação da sua casa. Porque pode ter luxo, pode ter dinheiro, tem tanta gente milionária sofrendo de depressão, tem tanta gente rica tirando a própria vida, porque tem tudo, mas não tem salvação em casa, não tem paz, não tem harmonia. E Zaqueu agora, ele precisa do milagre, mas ele vai provocar o seu milagre. Aquilo que para ninguém tinha valor era só uma figueira brava. Meu Deus, adoramos a Deus. Zaqueu olha e diz: é isso aqui que vai contribuir para o meu milagre. Às vezes no nosso caminho a gente só encontra figueira brava. A gente não encontra uma boa notícia, pastora. É uma bomba atrás da outra. Quando você pensa que resolveu um problema, você se depara com mais dois. São as figueiras bravas que aparecem no nosso caminho. Mas Jesus está dizendo: essa figueira não é para te barrar, não é para te parar, é para formar em você um provocador de milagres. Porque o provocador de milagres não se conhece na passividade, é na adversidade. O provocador de milagres, ele tem uma capacitação espiritual dada por Deus para transformar o problema em solução, para transformar a figueira em oportunidade. Olha aí! Já viu aquele ditado? Às vezes alguém pega e te dá um abacaxi. Aí o ditado diz assim: daquele abacaxi você pode fazer o suco, você pode fazer o doce. Ou seja, alguém chega na sua vida, a sua vida já está amarga, alguém vem e despeja um caminhão de limão em cima de você. Aí se você é um provocador de milagres, você vai olhar para aquele limão e vai dizer: vou fazer a melhor limonada da cidade. Glória a Deus! Zaqueu sobe na figueira. A única coisa que Zaqueu está equivocado é que ele pensa que para provocar um milagre ele tem que subir. O único equívoco de Zaqueu foi pensar que o segredo do milagre está em cima.
Eita. Só que aí Jesus vem e fala para Zaqueu: não, Zaqueu, o segredo é descer. Eita, quer provocar o seu milagre, Zaqueu? Desce. Eita, desce depressa, porque hoje lhe convém pousar na sua casa. Uracalabala suricandaraia. E agora Jesus vai sair da cidade. O contexto histórico, ele vai dizer que Jericó, essa Jericó, ela ficava numa região litorânea. Ela era uma cidade no litoral, próximo à praia, próximo ao mar. Jerusalém, ela ficava aproximadamente 4 quilômetros de altitude de Jericó para Jerusalém. Meu Deus. Era a semana da Páscoa. Jesus vai sair de Jericó para ir para Jerusalém, para passar pelo Betupério. Todo mundo que sai de Jericó para ir para Jerusalém subia uma montanha, um morro muito alto. E era comum naquele tempo, quando chegava a época da Páscoa, os salteadores, os ladrões, os assaltantes da época, eles se escondiam nas partes mais altas do morro. Por quê? Naquele lugar, os animais já estavam mais cansados. Então eles iam mais devagar. Então os salteadores, os assaltantes saíam e assaltavam aqueles que estavam indo para Jerusalém. Por quê? Ninguém ia para Jerusalém de mãos vazias. Todo mundo que ia para Jerusalém levava a sua oferta, levava o seu cordeiro, levava. Então eles aproveitavam aquele momento de subida do morro para assaltarem. Então o que acontecia? Em Jericó se formava uma caravana de pessoas. Fazia uma caravana e subia todo mundo junto, para que ninguém fosse surpreendido pelos salteadores no caminho. Por isso que o texto vai dizer que saindo, a parte B do 46, saindo Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão. Estava indo uma multidão, todo mundo junto, a caravana formada em Jericó, saindo de Jericó para ir para Jerusalém, porque era o Psá, que quer dizer a Páscoa. Glória a Deus. Quando Jesus está saindo com a multidão, está à beira do caminho Bartimeu. Bartimeu está à beira do caminho mendigando. Aí o texto vai dizer que ouviu ele um barulho. Agora vem comigo. Bartimeu, ele conhecia Jericó. Ele não era cego de nascença, mas eu não vou entrar na história aqui por causa da hora. Ele conhecia, ele sabia da cultura, e ele sabia que naquele tempo, naquele período do Psá ou da Páscoa, era muito comum as caravanas saírem de Jericó. Então ali era um ponto estratégico que ele ficava. Porque a cultura dizia que você só era considerado um bom judeu se você desse esmola. Então ele fica à beira do caminho, porque ele sabe que está indo a caravana saindo de Jericó para ir para Jerusalém adorar. Então é certo que ele vai ter muitas esmolas. Aquela passagem, aquela parábola que Jesus fala do bom samaritano, ela é baseada dentro desta cultura do homem que sai e é assaltado no caminho. Observa que o levita está indo para onde? Para Jerusalém, é nesse caminho. Então, Bartimeu está ali, é um ponto de estratégia, ele sabe. Segunda coisa que Bartimeu sabe, era muito comum o barulho. Por quê? Passava uma multidão de pessoas, cavalos, camelos, homens, crianças, mulheres. Então, era comum. Bartimeu, ele era cego, só que ele já decorou
o barulho da multidão passando ali? Porque todo ano era a mesma coisa. Todo ano era a mesma coisa. Só que olha isso aqui. Naquele ano, o barulho foi diferente. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Eita glória. Naquele ano, Bartimeu ouviu o barulho e ele falou: opa, alguma coisa diferente está acontecendo. Porque eu já acostumei, todo sábado eu estou aqui, a multidão passa, eu já decorei o barulho, eu já sei qual é o barulho de cavalo, de camelo, de mulheres, de crianças, de homens, mas hoje o barulho está diferente. Sabe por quê, meus irmãos? Barulho por barulho, aleluia, a gente ouve barulho, não, o problema não é o barulho, o problema é que no meio do barulho estava sendo ovacionado alguém que no meio daquela multidão dizia: é ele, o enviado, o cordeiro, o filho de Davi. O que significa? Qualquer barulho que não for voltado para a adoração do Filho do Deus vivo, sai fora. Qualquer barulho que não for a honra dada ao nome do Eterno é só barulho. Já percebeu que tem um lugar que é muito barulho, e a pessoa entra e sai do mesmo jeito? Porque as pessoas pensam que o segredo é o barulho. O segredo não é o barulho, o segredo é quem está sendo adorado no meio do barulho. Eita glória! Por isso que o povo pentecostal não faz qualquer barulho. No carnaval a gente ouve barulho, a gente anda na rua, a gente ouve barulho, na balada você ouve barulho, mas aqui é barulho de adorador. Porque quem está sendo adorado aqui não é gaviões, quem está sendo adorado aqui não é o cantor do brega, quem está sendo adorado aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Eita glória! E é nesse barulho que ele cura, é nesse barulho que ele liberta, é nesse barulho que ele guerreia. Quem pode fazer barulho de adorador essa noite? Unicalabala, Suricandorai. Para concluir, para muitos à beira do caminho só tem um cego, um mendigo, Bartimeu. Mas ninguém sabia que ali na beira do caminho, pastora, havia um provocador de milagres. Não, eu vou repetir. Quem olhava para Bartimeu só via um mendigo, um cego. Só que ali estava um provocador de milagres. Eu vou repetir. O provocador de milagres, ele tem uma capacitação dada por Deus para ver o que ninguém vê, pastor José. Por quê? Bartimeu, ele vai provocar o seu milagre. Ele é cego. Ele é o quê? Cego. Não está muito fraco. Ele é o quê? Cego. Mas ele viu o que ninguém viu. Mas como que cego vê? Ele viu o que ninguém viu, mesmo sendo cego. Já ouviu falar no cego que viu? Não? Te apresento o Bartimeu. Por quê? Quando ele perguntou quem é, o que está acontecendo aí, alguém disse para ele: é Jesus de Nazaré. Quando alguém disse é Jesus de Nazaré, o que ele viu? A oportunidade do seu milagre acontecer. Por que ele viu a oportunidade? Porque ele entende que Jesus está saindo. Se Jesus está entrando, ele poderia dizer: vou esperar ele sair, a próxima oportunidade eu provoco o meu milagre. Mas ele entende que Jesus está saindo. Aí ele pensa: e se ele não volta? Eita glória! Aleluia, Deus! Provocador de milagre, ele não deixa nada para amanhã. Já fui no culto ontem, hoje eu não vou, deixa para amanhã. Não. Já orei ontem, amanhã eu oro. Não, a oportunidade é agora. Bartimeu entende que Jesus está saindo da cidade. Então ele vê o que ninguém viu. O que ele vê? A oportunidade.
Ele é cego, mas ele não é mudo. Aleluia, forte. Ele é cego, mas ele não é mudo. Arrancaram a sua visão, mas não calaram a voz de adorador que havia dentro dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai provocar o seu milagre. Como assim? Ele começa a clamar. Pode ver que o texto vai dizer que ele clamou. Clamar é diferente de orar. Clamar, no original, ele vem da raiz de altivez de voz, ou gritar. Porque o provocador de milagres, ele está disposto a quebrar o protocolo. Os céticos estão dizendo para ele assim, ó, para que gritar desse jeito? Aqui não tem. Mas tem lugar que alguém vai olhar e vai dizer assim, precisa dar glória a Deus tão rápido desse jeito? Eu já vi gente falando assim, Deus é surdo, precisa gritar assim. Fala aí! Prega, Espírito Santo. Deus é surdo, precisa gritar desse jeito. Foi bem isso que Bartimeu ouviu. Só que ele é um provocador de milagres. É uma oportunidade que ele tem de voltar a enxergar. É lógico, é evidente que ele não sabia que de Jerusalém Jesus não voltaria mais para Jericó, porque ali ele seria crucificado. Mas se ele deixasse para depois, se ele esperasse outra oportunidade, mal sabia ele que era a última oportunidade que ele tinha de voltar a enxergar. Então o que ele vai fazer? Provocar o seu milagre. Aleluia. Porque não existe, guarda isso daqui, não existe um padrão que defina uma adoração verdadeira. Aleluia. Não existe um padrão que dê uma característica única para quem está à procura de um milagre. Aleluia. Por exemplo, Deus trabalha no silêncio? Sim. Quando Deus quer trabalhar no silêncio, Ele trabalha. Lembra de Elias lá na caverna? A Bíblia diz que veio o fogo e a voz de Deus não estava no fogo, pastor. Veio o vento, a voz de Deus não estava no vento. Veio o terremoto e a voz de Deus não estava no terremoto. Aí a voz de Deus veio numa brisa suave. Deus trabalhou no silêncio. Agora, quando Ele quer trabalhar no barulho, não tem quem segura, irmão. Eita Deus! Ninguém pode dizer que existe um padrão para que Deus receba a sua adoração, para que você receba o seu milagre. Não. Quem vai definir isso sou eu. Porque na proporção que eu preciso e que eu acredito, eu vou lutar, eu vou me esforçar, eu vou me render. Se eu orar, se eu fizer um propósito de 7 dias, não alcancei o meu milagre, eu vou para mais 7. Alguma coisa eu vou fazer para trazer. Porque olhe para cá, quando alguém diz assim, provocador de milagres, eu já ouvi debates sobre isso. E alguém diz assim, não tem como você provocar um milagre, porque o milagre está na mão de Deus. Deus faz a hora que Ele quer, não sou eu que provoco. Mas eu olho para a luz da Bíblia, eu vejo que quando que eu me torno um provocador de milagres? Quando eu entendo que Deus nunca vai me colocar em uma situação em que eu fique completamente inerte e que não há nada que eu possa fazer. Nunca. Eita Jesus. Aleluia. Glória. Só 3 exemplos rapidinho, e eu encerro aqui. Primeiro exemplo, Marcos 5. Em Marcos 5 nós vamos encontrar 2 exemplos, mas não vou entrar no mérito, vou citar só um. A mulher do fluxo de sangue. Eita. Há 12 anos doente, enferma. A enfermidade dela, para a medicina da época, não tinha cura.
Logo se entende que o caso dela era para a morte, humanamente falando. A situação dela era irreversível, impossível. Agora, quando ela ouve que Jesus estaria nas imediações, o que ela fez? Era como se ela olhasse para a situação e dissesse assim: o meu caso é impossível, mas ainda tem algo que eu possa fazer. E o que eu vou fazer? Eu vou me rastejar, mas eu vou tocar nas vestes. Jairo, o homem rico, príncipe da sinagoga, a filha dele está à beira da morte. O quadro é irreversível. Enquanto ele vai chamar Jesus, alguém chega para ele e diz assim: ó, não incomoda mais o mestre porque a menina está morta. Ele desistiu por causa disso? Não. A menina está morta. Debaixo do céu não tem médico que devolva a vida para a menina. Mas ainda existia algo que ele podia fazer. E o que ele fez? Se prostrou aos pés de Jesus. Deus, coisa linda. Bartimeu é cego. O quadro dele, humanamente falando, é irreversível. Só que ele é cego, mas ele não é mudo. E quando eu me torno um provocador de milagres? Quando eu encontro a possibilidade que Deus vai atribuir a mim para que aconteça o meu milagre. E Bartimeu encontrou. E onde estava essa possibilidade? Na sua voz. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém chega para ele e diz: fica quieto, você está atrapalhando o culto. Se fosse hoje, alguém chega para ele e vai dizer: você está atrapalhando o culto, fica gritando, fica levantando a mão, fica pulando, fica cortando cana na igreja, está atrapalhando o culto. Mas o texto vai dizer que quanto mais tentavam calar, mais ele clamava, mais ele clamava, mais ele clamava. Eita glória, cadê os provocadores de milagre que vai levantar a mão para o céu e vai levantar um clamor para adorar a Deus? Com a permissão do meu pastor, eu quero convidar você para ficar de pé. Ele vai adorar. Pastor Josiel vai adorar. E quando ele adora, olhe para cá. Bartimeu começou a clamar. Nenhum momento da história você vai ver ele clamando. Mas quando Jesus está passando ali, varão, e ele viu a oportunidade, ele falou: eu vou usar o que eu tenho. E o que eu tenho? A minha voz. Obrigado. Salva. Já tinha um barulho ensurdecedor, porque é uma multidão de gente. É cavalo, é camelo, é criança chorando, é todo mundo falando. E ele usou, varão. Ele falou: eu vou usar o que eu tenho, a minha voz. Porém, o que eu tenho tem que sobressair o barulho que a multidão está fazendo. Tem que sobressair. Ou seja, isso exigiu dele o quê? Um esforço. Imagina o potencial do clamor de Bartimeu, que sobressaiu o barulho que a multidão estava fazendo. Isso exigiu um esforço. A primeira característica do provocador de milagres: ele não mede esforços. Se precisar clamar, ele clama. Se for para louvar, ele faz o melhor. Se é para aplaudir o nome do Eterno, ele faz o melhor. Se é para orar, ele faz o melhor. Tudo que ele faz, ele não quer mais a mesmice. Ele quer fazer o melhor. Ele quer sobressair. E nessa noite, enquanto o pastor vai adorar a Deus aqui, eu vou convidar você para fazer o melhor. Se você sentir vontade de clamar, clame. Se sentir vontade de adorar, adore.
Se sentir vontade de chorar, chore, mas faça o melhor. Faça aquilo que sai da rotina. Ofereça o melhor. Faça alguma coisa para mover o sobrenatural na sua vida nessa noite. Enquanto o Bartimeu clamava, a sua voz sobressai o barulho da multidão e chega até Jesus. E Jesus mandou chamá-lo e pergunta: o que queres que eu te faça? Vamos adorar com o pastor. E vamos, enquanto o pastor adora, eu vou te convidar para fazer o melhor. Irmão, eu não quero